Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos invocar o amparo dos benfeitores espirituais para a nossa tarefa de hoje. Se andarmos na luz, lição 41 do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, psicografia do querido Chico Xavier. Emmanuel, ele parte da 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz: se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. E disserta para nós Emmanuel: tanta vez decisões e compreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos, e com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, pré-julgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobreverão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilhando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. A presença da verdadeira caridade, que é a alavanca divina. Mais uma vez, o amigo Emmanuel nos chamando a atenção sobre as nossas condutas. Meditando sobre essa lição hoje, nós vemos como nós ainda somos intolerantes, desrespeitosos, gostamos de impor os nossos pontos de vista, gostamos de estar com aqueles que pensam igual, e aí nós vemos o nosso mundo tão violento, às vezes tão sombrio, mesmo aqueles que trazem o nome de cristãos, propagando um evangelho, ou melhor, um desvangelho de ódio, de desrespeito ao outro, de incompreensão. E nós, discípulos de Jesus, somos chamados a refletir sobre isso constantemente à luz de nós mesmos. Como nós, que queremos ser discípulos de Jesus, nos colocamos perante aqueles que, em nome até de Jesus, propagam preconceitos, desrespeito, ódio, violência, enquanto o Evangelho é amor libertador e, acima de tudo, por nós ainda sermos espíritos imperfeitos,
nós termos a compreensão e a empatia na queda do outro. Mas se andarmos na luz, nós teremos consciência disso. Eu falava da outra vez, citando o apóstolo Paulo, nós trazemos um tesouro no vaso de barro. Nós aderimos ao Mestre, nós queremos seguir as pegadas do Mestre, e muitas vezes, ainda presos nas nossas imperfeições, nós deixamos que os nossos preconceitos, que a nossa ignorância, discrimine e condene aqueles que, à luz desse mesmo evangelho, podem ter uma culpa menor do que a nossa. Lembram lá da lição de Jesus? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós que estamos aderindo ao evangelho, nós temos uma responsabilidade muito maior do que aquele que não conhece Jesus, do que aquele que não conhece o evangelho. Nós não somos os juízes, nós somos aqueles que devem estender a mão a esses irmãos e a essas irmãs que muitas vezes, por ignorância, se entregam ao mal. Essa é a lição que Emmanuel nos traz. Caminhar com Jesus e ter o título de cristão, né? O que é ser cristão? É ser um outro Cristo. E nosso mestre, ele não praticava a intolerância, o desrespeito com ninguém. Nós, espíritas, devemos ter isso bem claro. Nós não podemos nos fechar dentro de secções, né, de facções, até mesmo da própria doutrina. Eu já vi espíritas abraçar a doutrina com aquele entusiasmo que faz pensar que é a doutrina das doutrinas. Então, eu descobri a religião verdadeira. Se você não é da minha religião, você não está na religião verdadeira. Isso é ilusão. Isso é andar nas trevas, como diz o apóstolo João nessa primeira carta que eu convido a todos a ler. Ir lá na Bíblia Sagrada, pegar a primeira carta de João e meditar palavra por palavra. Nós, espíritas, também somos convidados a ter esse contato íntimo com as Escrituras. Mergulhar nesses ensinamentos. Refletir para termos uma conduta mais amorosa. Perdoar, a buscar se abrir mais à necessidade do outro, a estender a mão a quem sofre. E aí nós estamos dentro dessa luz que é o próprio Cristo. A luz é Jesus. Ele mesmo diz isso, não é? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, nele nós temos o caminho, nele nós temos a verdade e nele nós temos a luz que é fundamental para o nosso progresso espiritual. E combater em nós essas imperfeições. Combater em nós esses sentimentos ainda que são negativos, mas que fazem parte da nossa natureza. Não é? A intolerância é algo a ser combatido. E como nós combatemos a intolerância? Sendo tolerantes. Como nós combatemos a maldade? Sendo bondosos. Como nós combatemos a violência? Sendo pacíficos. Então, para cada vício que nós temos uma virtude em contrário. Né? Lembrando sempre que vício é um hábito negativo. A virtude é um ato positivo. Tá? Não vou aqui entrar na tabela das virtudes de Aristóteles, mas se vocês tiverem curiosidade, procurem as virtudes em Aristóteles, onde ele coloca que a virtude está sempre no meio entre dois vícios, um vício por excesso e um vício por carência. Exemplo, a coragem é a virtude. O vício por excesso é a temeridade. Né? O temeroso é aquele que não tem medo de nada. E o vício por deficiência é a covardia, aquele que tem medo de tudo.
Então, a coragem é o equilíbrio. Então, isso é muito importante para nós, discípulos do Mestre. Olharmos as virtudes e buscarmos adquirir esse hábito saudável de modificar, né, de modificar os nossos vícios para transformá-lo em virtude. Isso é andar na luz. O espírita, o que Kardec fala da doutrina espírita? Que não peçamos à doutrina espírita nada que ela pode nos dar. Não é nada que ela possa não nos dar, não devemos pedir a ela. O que é, como a lista daquilo que a doutrina espírita não pode nos dar é muito grande. Mas a lista do que a doutrina espírita pode nos dar é muito simples. A doutrina espírita só pode nos dar os meios necessários para a nossa evolução moral. Olha que coisa bonita, né? A doutrina espírita nos dá os meios necessários para a nossa evolução moral. E na nossa evolução moral está sempre a caridade para com o outro. Não nos deixar levar pelas nossas más tendências. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, são as duas chagas principais, a causa de todos os vícios em nós, seres humanos, nesse planeta de provas e expiações. Tudo parte do egoísmo, tudo parte do orgulho. Então, superar, derrotar esses dois vícios é fundamental. E para isso nós temos o quê? Nós temos a oportunidade de exercitar diariamente. Porque, estando no mundo de expiação e provas, nós que somos espíritos imperfeitos, nós temos as condições a todo momento de treinar a paciência, o respeito ao outro, a tolerância, porque a todo momento nós estamos nessas situações. Seja no trânsito, né? Estamos ali dirigindo, de repente alguém passa na nossa frente e dá aquela vontade de xingar. Vamos buscar controlar? Por quê? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, se nós conseguirmos nos controlar nas pequenas coisas, nos modificar, nos melhorarmos, que isso também é andar na luz, como ele é a luz, como ele está na luz, ele que é Jesus. Ele é o nosso modelo. Então, exercitando em nós essas virtudes, nós vamos ter os meios necessários de nos modificar, né? De nos elevar, sem culpa, né? Espíritas, nós temos lições belíssimas de que a culpa não leva a lugar nenhum. Né? Sem ficar culpado, olha, é uma das piores coisas que nós podemos fazer e não gera nada de bom em nós. Erramos, então vamos clarear os pensamentos, pacificar o coração e encontrar o melhor modo de corrigir o erro. Ofendemos alguém? Vamos esperar o melhor momento para ter um diálogo sincero e buscar concórdia com o irmão, com a irmã. Isso é andar na luz, mas sem a culpa, né? Porque a culpa é ficar naquela ideia fixa. Ela fica fixo e sempre circular, né? A gente fica sempre remoendo, e aí nós temos as obras riquíssimas do André Luiz. Seus livros são lições para cada um de nós. E tem lá no livro Evolução em Dois Mundos o caso dos ovoides, né, que são aqueles espíritos que desencarnaram através de uma culpa extrema, que acabaram perdendo, né, no perispírito a forma humana e ficaram parasitando aquele objeto, ou que causou o mal, ou que foi o gerador do mal para ele. Olha aí o perigo da culpa. Então não é ter culpa, é ter a consciência que nós erramos e a vontade de corrigir o nosso erro. Isso é andar na luz.
Então, se nós nos trabalharmos como espíritas, como pessoas, como filhas, como filhos de Deus amado que nós somos, lembrando sempre que Deus não está a nos proteger das escolhas que nós fazemos, longe disso, de Deus nós temos a graça necessária para caminharmos, para nos levantarmos, para evoluirmos, dele nós temos tudo isso, mas ele não vai agir naquilo que nós mesmos causamos. Então, se nós ferimos alguém, cabe a nós pedir desculpa, cabe a nós trabalhar o orgulho e pedir perdão. Isso é um simples exemplo. Isso é andar na luz. Então, se nós nos trabalharmos, nós vamos perceber a dificuldade que nós temos em relação a isso. Não é tarefa fácil. E aí vem mais uma lição do amigo Emmanuel. Né? Não é fácil para nós nos modificarmos. Não é assim, era bom se fosse, né? Eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa agressiva, agora eu não vou ser mais agressivo. Pronto. Não sou mais agressivo, agora sou uma pessoa amorosa, gentil com todo mundo. Era tão bom se fosse assim, mas não é assim. Nós vamos cair muitas e muitas vezes, até ficarmos definitivamente em pé. Então, por que que nós vamos condenar o nosso irmão que erra? Ele padece da mesma fraqueza que nós. Né? É isso que o amigo Emmanuel está nos chamando a atenção. Nós também somos falhos, nós também erramos, nós também decepcionamos pessoas e somos decepcionados. Só que na hora que nós olhamos para as nossas limitações, nós temos a tendência do quê? De sermos complacentes conosco mesmo. Nós somos generosos conosco e inquisidores com o outro. Não é assim que funciona muitas vezes? Nós somos complacentes, nós queremos o perdão para nós queremos que o outro nos desculpe, mas muitas vezes nós não temos essa mesma compaixão e complacência para o erro do outro. E aí a situação fica um bocadinho difícil para nós, que é aquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Aí a gente para aqui. Não, continua. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, pois com a mesma medida que você mede o seu irmão, você também será medido. É aqui que está a chave dessas palavras do Mestre. A mesma medida que nós usamos para o outro é a mesma medida que é usada também para nós. Então, se nós somos complacentes com o outro, serão complacentes também com os nossos erros. Se nós somos misericordiosos com o outro, teremos também misericórdia. Se nós perdoamos, nós também somos perdoados. Lembremos a condição do Pai Nosso. Né? Perdoai as nossas dívidas, assim como, olha bem, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha aí, assim como. Então, nós pedimos perdão, só que o perdão divino só é nos dado de acordo com o perdão que nós usamos para com o outro. Isso é andar na luz. Isso é a justiça divina. A justiça divina não é ficar anotando os nossos erros. O Eterno, ele não tem tempo para essas coisas. Dentro da própria lei, tem a sanção da lei. Então, se nós aprendermos a ser tolerantes com o outro, nós iremos colher a tolerância. Mas não nos esqueçamos de um princípio fundamental que a doutrina espírita nos ensina. Nós viemos de várias reencarnações, tá? Nós não somos espíritos saídos das mãos do Criador agora, não. Nós já temos uma vida de reencarnações e reencarnações nesse planeta.
Então nós temos débitos, nós ferimos, nós desrespeitamos as leis divinas, nós machucamos pessoas. Por isso que muitas vezes, mesmo fazendo o bem, nós colhemos situações que não são agradáveis para nós. É aí que nos cabe a confiança no Pai. Aí nos cabe a confiança. Muita gente fala, mas eu me esforço tanto para ser caridoso, para ser caridosa. Eu me esforço tanto para ser justo, para ser justa, mas só colho desventuras. Olha o passado. E nós, outro detalhe importante, espíritas, nós não fazemos o bem para colher o bem, não. Isso é uma consequência, não é o objetivo. Então, o nosso objetivo não é ser caridoso para receber recompensa. O nosso objetivo principal não é ser justo para receber recompensa. De Jesus, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Então, nós não fazemos o bem para ter recompensa, nós não fazemos o bem para ir para nosso lar depois do desencarne, nem para o Instituto Universal que está aqui sobre São Paulo, nada disso. Nós fazemos porque é o correto da nossa natureza espiritual ser justos e sermos bons. Foi para isso que fomos criados. É da nossa natureza. As imperfeições nós adquirimos por escolhas errôneas que fazemos. Porque a nossa natureza é divina. Nós fomos criados pela perfeição absoluta que é o Criador. Nós somos criados pelo ato de amor de Deus. Nós existimos pelo ato de amor de Deus e a nossa natureza é ser espíritos evoluídos. Não é? Nós trilhamos um caminho tortuoso por escolhas infelizes que fizemos e que fazemos. Mas o bem, que é o próprio Criador, é a nossa essência. Então nós buscamos ser justos porque é nosso dever sermos justos. Nós buscamos ser bons porque é nosso dever sermos bons. E aí vem as consequências. Às vezes eu brinco muito com alguns amigos espíritas dizendo: não nos assustemos se à noite o Senhor pedir a conta da nossa alma, como está lá no Evangelho de Mateus, e acordarmos lá no umbral. Aí vamos nos assustar, né? O que eu estou fazendo aqui no umbral? É a nossa oportunidade de socorrer quem está lá. Então não vamos dizer, nossa, eu vim parar no umbral, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar em nosso lar, eu devia estar não sei aonde com o André Luiz e parei aqui. Aí é a hora de parar o pensamento, acalmar o pensamento, acalmar o coração e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? E ao perceber ao redor, nós vamos ver irmãos e irmãs sofrendo, sem esperança, pensando muitas vezes que estão no inferno eterno e não numa passagem transitória. Aí é a hora de trabalhar pelos outros, sem querer a recompensa para nós. Nós vemos isso lá em nosso lar, né? Desculpa, eu estou apontando para cá, pessoa que vocês estão aqui comigo em casa, que aqui na estante tem a coleção do André Luiz. Então eu aponto para cá. Aqui na obra do Nosso Lar tem muito isso, né? Daqueles que estão ali para socorrer, para trabalhar, para levar uma palavra de carinho, para abrir mão até do próprio sofrimento, da própria dor, para socorrer o outro. É isso que nós, discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, somos chamados. Não é para dizer, eu participo do centro espírita, eu faço caridade e só tenho sofrimento. Jamais nós devemos perguntar o para quê, né, o porquê do sofrimento. Né? Para que eu estou sofrendo?
Para que eu estou sofrendo? Para que eu estou sofrendo? Para aprender, para evoluir, para aprender. Porque muitas vezes nós escolhemos a dor, infelizmente, para aprender. Isso é andar na luz. Não é? Andar na luz também é reconhecer que nós erramos e que nós temos a oportunidade sempre para recomeçar. Me veio agora aquela frase do Chico, né? Mas não sei se eu vou falá-la corretamente, mas é que nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o nosso presente para termos um futuro diferente. Olha a lição. Então, olhemos com mais carinho para nós mesmos e para os outros. Busquemos compreender. Emmanuel sempre nos lembra que aqueles que fazem sofrer são as pessoas mais infelizes. Nós estamos fazendo alguém sofrer? Nós estamos fazendo as pessoas que nos amam, que gostam de nós? E fica essa pergunta para cada um de nós. Ter essa consciência da nossa fragilidade é o passo fundamental para ter compaixão com a fragilidade do outro, com o erro do outro. Isso é andar na luz, isso é estar na luz, que é o próprio Cristo. Aquele que veio e não nos julgou, mas lá na cruz, numa dor alucinante, com aqueles cravos nas mãos, ele faz uma força tremenda, mesmo com os pulmões já cheios de água, para olhar para o céu e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que nós também aprendamos, com o doce mestre da Galileia, a ter esse coração. Aqueles que causam dor, aqueles que causam sofrimento, são espíritos muito infelizes. Eles não precisam do nosso julgamento. Ele precisa que estendemos a mão e mostremos que existe um outro caminho, a começar que existe um Deus que nos ama e que está sempre conosco, que existe um mestre que nos ama e, acima de tudo, está sempre conosco. É essa mensagem que nós temos que gravá-la na nossa mente, no nosso coração, para podermos verdadeiramente sermos cristãos, sermos outro Cristo, sermos verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré, para que olhem em nós e vejam em nós a face do Cristo, que amou, perdoou, foi para a cruz, mas o poder do Altíssimo ressuscitou para mostrar que nós somos seres espirituais numa experiência carnal, que é essa vida e as vidas que ainda virão. Sim, porque nós temos muito que aprender em uma vida só. Não basta. Precisa ainda de muito. E que bom, né? Que ao menos aqui nós temos lasanha. Aqui a gente tem comida, aqui a gente tem água, aqui a gente tem muito carinho. Então, estar reencarnado, estar vivo é uma maravilha. Assim como estar desencarnado no plano espiritual também é uma maravilha. Por quê? Porque sempre vamos estar conosco. A única companhia que nós temos, de fato, além da do Criador e do Mestre, é a nossa. Então, aprendamos a nos amar, compreendendo, né, que nós trazemos esse tesouro num vaso de barro, que nós erramos e que os outros também erram. Mas a porta do perdão, a porta do recomeço é aberta para todos nós. Então, se eu erro e quero o perdão do outro, quem sou eu para não dar perdão ao outro que também erra?
Então aprendamos, queridos, a nos amar e a caminharmos sempre na luz para termos sempre essa comunhão linda de estarmos aqui, mesmo distantes, irmanados num único amor, na única fraternidade, que é a humanidade, na graça de Deus, na graça de Jesus e na graça de todos os benfeitores que trabalham conosco para o progresso da humanidade. Que Maria, nossa mãezinha do céu, possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus.